E assim já vamos aparecer nos dois sítios. Muito boa tarde, muito bem-vinda aqui a este direto, a esta live aqui no Facebook e diretamente também aqui no Zoom. Eu sei que hoje é uma quinta-feira, período de hora de almoço. Espero que seja uma boa hora para estarmos aqui juntas. Ok, deixa uma pessoa. Para estarmos aqui juntas hoje a falar sobre nós, mulheres. Um tema que eu gosto tanto de falar sobre a mulher que nós somos, mas muito mais do que aquilo que nós somos, a mulher que no fundo somos o resultado de uma criação não só nossa, não é? Porque nós também temos esse livre-arbítrio, mas que desde muito cedo acabamos por imitar comportamentos, padrões, acabamos por construir desta forma aquilo que nós denominamos, muitas vezes, por ser a nossa personalidade. Mas muitas vezes não é a nossa personalidade. Nós adquirimos e sentimos como nosso aquele determinado comportamento. Mas muitas vezes esse comportamento é um comportamento que nós o adquirimos com carinho. Deixem-me só pôr aqui tudo direitinho. Vou só pedir, por favor, deixem-me só partilhar aqui uma coisa, que eu quero partilhar aqui o link só do grupo do Telegram, que é para não me esquecer que eu já trouxe, ok? Este link, do Telegram é o grupo da comunidade de Mulheres Conscientes. É um grupo totalmente gratuito e é um grupo onde vocês podem ingressar, onde tem em primeira mão sempre todos os acontecimentos que eu vou partilhar aqui nas redes sociais, ferramentas para vos ajudar a crescer, ferramentas para vocês conseguirem lidar melhor com os desafios do dia a dia. Sim? Então, esse link já está aqui agora também aqui no Facebook para vocês poderem entrar aqui no grupo e sejam muito bem-vindas e que eu vos possa fazer companhia. Olá, Rebeca, um grande beijinho para ti, minha querida, há quanto tempo? E que eu vos possa fazer aqui companhia, quer seja na hora do almoço, quer seja já no cafezinho, que em França já é hora do cafezinho. Então, o que eu quero que vocês comecem por fazer uma autoanálise é vocês verificarem a mulher que vocês são cá dentro, não é o que vocês têm, porque são coisas que totalmente diferentes. Mas vocês fazerem uma autoanálise da mulher que vocês são hoje e ao mesmo tempo olharem e analisarem se vocês são aquela mulher que vocês acreditam ser. Porque, e aqui podia divagar, esta podia ser o tema só desta live hoje, deste direto, porque podíamos estar aqui a falar simplesmente de quando nós falamos de autoestima, autoconfiança, tudo tem a ver com aquilo que nós vivemos e que outras pessoas também acabaram por nos passar, não é? Quando alguém nos diz que somos nós pequeninos, o que é que nós dizemos aos nossos filhos? És tão lindo, és tão maravilhoso. Eu tenho rapazes, estou a dizer, és tão linda, não é? Então, a nossa autoestima é construída dessa forma, não é? Porque alguém nos está a dizer que somos. Nós muitas vezes nem sentimos isso. E quando muitas vezes as outras pessoas não nos dizem nada, eu falo de situações e de outras gerações mais antigas, e agora vamos pegar aqui na parte de ser mulher, porque nós mulheres trazemos connosco, nas nossas células, metade da mãe, metade do pai, não é? Mas o pai também traz metade da mãe dele. Então, acabou por nos passar. Aqui vamos falar um bocadinho da parte sistémica também, que é muito importante e que não podemos deixar de lado. A mãe e o pai são super importantes e eles fazem parte de nós, como toda a nossa ancestralidade. Mas nós mulheres trazemos uma carga genética tão forte e culturalmente temos uma carga tão grande. E foi por isso que eu quis trazer muito este direto hoje aqui, porque nós mulheres trazemos, e isto é mesmo verdade,
E porque nós temos que ser sempre perfeitas. Nós lutamos por uma grande liberdade. Muitas coisas têm vindo a mudar no mundo, não é só em Portugal, mas no mundo. Nós, em Portugal tivemos o 25 de Abril, permitiu que nós tivéssemos mais liberdade. Eu ainda não era nascida na altura, nasci alguns anos depois, mas sei perfeitamente, isso faz parte da nossa história. Antes do 25 de Abril, nós nem tínhamos possibilidade de ir votar. Não tínhamos direito a escolher quem governava o nosso país. E hoje temos esse direito. Por isso eu não compreendo como é que muitas vezes são eleições e muitas mulheres não vão votar. Nós lutamos tanto para ter este direito, não é? De exercer o nosso poder de voto, de poder escolher. Então não permitam que outras pessoas escolham por vocês. Não era esta a questão, mas agora recordei-me que queria trazer aqui isto. Então, o que eu vos quero dizer e a pegar nesta questão da liberdade é que muitas pessoas acreditam que após o 25 de Abril nós passamos a ser livres de fazer tudo aquilo que nós queremos. E até certa parte é verdade, mas depois não somos livres para fazer absolutamente nada. Porque cada vez mais a mulher tem uma exigência brutal na sociedade. Brutal. E é por isso que cada vez mais psicólogos, psicoterapeutas como eu, terapeutas, pessoas que trabalham com outras pessoas, recebemos mulheres completamente. Hoje em dia chama-se burnout, antigamente eram esgotamentos, depressões crónicas. Porquê? Porque a exigência é cada vez maior. Anteriormente nós tínhamos a mulher que cuidava da casa, tínhamos a mulher que cuidava dos filhos, não é? Hoje em dia não. Hoje em dia nós temos o quê? Temos a mulher que cuida dos filhos, a mulher que cuida da casa, a mulher que trabalha as mesmas horas que trabalha um homem, não é? E a mulher levanta-se mais cedo porque tem que cuidar dos filhos de manhã, vai tratar do pequeno almoço, se calhar ainda vai deixar uma máquina de roupa programada para lavar, ou ainda vai estender a roupa que deixou a lavar durante a noite antes de ir para o trabalho, vai demorar imenso tempo até chegar ao local de trabalho, vai demorar imenso tempo a chegar ao local de trabalho. Bem-vinda, Ana. Vai demorar imenso tempo a chegar ao local de trabalho. Chega lá, parece que já está a viver à meio-dia. E depois entra ali em piloto automático a trabalhar 8 horas diárias, não é? Vai buscar os filhos à escola, vai para casa, se não for às compras antes. A seguir vem o jantar, vem o banho das crianças, vem arrumar a cozinha, vai tratar de mais algumas outras coisas. Quando nós chega o horário de nos irmos deitar ou ter algum momento para nós, ele praticamente é inexistente. Por muito que vocês tenham alguém que vos ajude com a roupa, alguém que vos ajude com a casa, nós hoje vivemos completamente esgotadas. E sem tempo para estarmos com os nossos filhos de qualidade, sem tempo para estarmos com o nosso marido, e cada vez mais isto faz com que nós fiquemos completamente desconectadas daquilo que nós somos. E grande parte das mulheres vive morta por dentro porque entrei em modo automático nisto. E pior que isso é que consideramos isto completamente normal. Achamos que é normal viver isto. Mas isto não é normal. Porque é que cada vez há mais mulheres a morrerem de infarto, de AVC? Eu não sei se vocês sabem isso, mas as mulheres a partir dos 40 anos, o risco que nós temos de ter um infarto é elevadíssimo. E isto vem tudo de um cansaço. Um cansaço físico, emocional e espiritual. Sim, porque nós não somos só este corpo, não é? Nós não somos só um corpo. Durante muitos anos eu não sentia confortável em vir aqui falar, em vir falar de tudo aquilo que eu sempre acreditei, porque desde miúda sempre sabia que existia muito mais do que um corpo aqui, não é? Então nós, aos bocadinhos, temos-nos vindo a perder e a desconectar daquilo que nós somos. Acabamos por nos deixar de ser nós próprias para agradarmos ao outro.
Desde pequeninos, quais são as primeiras pessoas que nós queremos agradar? À mãe e ao pai, ao avô e à avó. Então, nós acabamos por descobrir que alguns comportamentos, alguém quase nos bate palmas e que outros não são para fazer, porque alguém disse que não eram para fazer. E nós, mulheres, fomos educadas assim. Eu, pelo menos, fui. A sentar-me de uma determinada forma, a falar de uma determinada forma, a sentar-me de uma determinada forma, a não elevar o tom de voz. A maior parte das pessoas da minha idade, com um bocadinho mais de idade que eu tenho quase a certeza que foi esta a educação que nós tivemos. Uma educação de sermos umas senhoras, quando muitas vezes queríamos era mandar toda a gente abaixo de Praga, como se costuma dizer, não é? Mas não, temos que saber estar, compor, circunstância, engolir, diminuirmos o nosso tamanho para caber num lugar do outro, não podemos magoar as outras pessoas e isso começa muito cedo. Eu vou dar-vos aqui um exemplo. Quando imaginem uma situação, imaginem que eu tenho 5 anos e alguém vai lá à minha casa e dá-me um chocolatinho. Ótima intenção, a pessoa foi cheia de boa vontade e deu-me um chocolate. Eu agarro e digo que não quero aquele chocolate e não vou comer, porque eu não gosto, porque sou uma criança e sou sincera, eu não gosto de chocolate. Então entrego aquilo. E a minha mãe ou o meu pai vêm e dizem: Isso é falta de educação. A tua tia vai ficar triste, por exemplo, se fosse a minha tia. E o que é que me estão a ensinar? Eu sou responsável pelas emoções do outro, pelos sentimentos do outro. Se eu não gosto de uma coisa, eu não tenho que fingir para o outro se sentir melhor. E aqui não é uma questão de arrogância, porque se hoje alguém me oferecer alguma coisa e eu não gostar, eu agradeço, obrigada, e aqui aproveito para dizer que eu não gosto de chocolate, ok? Mas eu agradeço. Muitas vezes recebo chocolates no Natal, acho que quase toda a gente recebe, e eu costumo dizer que quem beneficia são as pessoas que gostam de chocolate, porque eu ofereço, porque eu não sou fã de chocolate. Posso comer chocolate, não mago, não isso, mas não compro um chocolate, entendem? Não, no meu caso, poderia comprar uma broa, seria melhor para mim porque eu gosto mais de comida e de um salgado. Mas estamos a falar de muito cedo nos ensinarem a ser responsáveis pelo que o outro sente. Eu não sou responsável pelo que o outro sente. Antes de vocês cuidarem do outro, vocês têm que aprender primeiro a amarem-se a vocês próprios, porque nós não damos nada ao outro que nós não temos. E eu costumo, de uma forma muito prática, olá Maria, bem-vinda. Costumo, de uma forma muito prática, e quem me segue há muito tempo sabe que eu dou sempre este exemplo. Se vierem pedir laranjas, se eu não tiver, eu dou? Não. Então, se nós não aprendermos a gostar de nós primeiro e a cuidar dos nossos sentimentos e a sermos sinceras com nós próprias, com a nossa vontade, nós não vamos dar laranjas a ninguém, porque eu só dou aquilo que eu tenho. Então, se eu não me amar a mim própria, se eu não cuidar de mim, do meu corpo, da minha mente, da minha saúde e do meu espírito, que não tem nada a ver com religião, não é? Não tem nada a ver mesmo com religião. ah, Se eu não cuidar disso, ninguém vai cuidar. E não podemos passar a vida a passar esta responsabilidade para os nossos pais, porque os nossos pais fizeram o melhor do mundo com o que sabiam e deram-nos a vida. Então, só o facto de nós estarmos aqui a viver a termos esta experiência humana neste corpo, não é? Físico aqui, então só isso já vale a pena. E só por isso temos que ser gratos, temos que os honrar, porque eles deram o melhor deles. E por muito que nós, como filhos, muitas vezes digamos, eu quando for adulta vou fazer diferente. E muitas vezes damos-nos a fazer o quê? A repetir tal e qual que os nossos pais fizeram connosco.
Porquê? Porque nós temos aquele padrão dentro de nós. E existem formas e ferramentas de vocês quebrarem estes padrões. Óbvio. Por isso é que existe o grupo da comunidade de mulheres conscientes, para que as pessoas possam também evoluir, crescer e utilizar ferramentas para que possamos quebrar, estes bloqueios. Sim? A vida ensina-nos também, a criarmos máscaras, a sermos fortes, cada vez mais fortes, não é? Principalmente nós. Sempre nós, somos sempre nós as mulheres. Nós as mulheres é que temos que ser sempre o pilar da casa, o pilar da família, não é? E muitas vezes, aliás, já não sei se foi a semana passada, acho que foi a semana passada, em que fiz um workshop no fim de semana, vai fazer 15 dias, este sábado. E então, uma das perguntas que eu estava a responder, está aqui uma pessoa no Zoom que fez esse workshop comigo, e uma das perguntas era: sentes que se tu não existires, se tu não estiveres presente na empresa ou na tua casa, que tudo vai funcionar? Os primeiros dias até pode não funcionar, mas todos nós sabemos que não somos insubstituíveis. E eu, sinceramente, não coloquei que eu seria imprescindível. Não, acho que tudo vai funcionar. Porque, por muito que te estabilize 1 ou 2 dias, esta pergunta tinha a ver com a questão egocêntrica, ok? E narcisista que nós temos, que achamos que nós somos as melhores do mundo. E muitas vezes nós também queremos ser super-mulheres porque queremos entrar também numa posição e colocar-nos numa posição de Mulheres Maravilha, não é? De mulheres que fazemos tudo e que somos super narcisistas e a única coisa que estamos a fazer é alimentar o nosso ego. Mas isso também tem um preço e esse preço pesa muito no vosso corpo, pesa muito na vossa mente, a todos os níveis. E falo-vos isso porque durante muito tempo, e isto tem sido um trabalho diário muito grande na minha vida, porque durante muito tempo eu fui essa pessoa em que estava sempre na minha família, disponível para tudo e para todos e para toda a gente, e sempre que alguém apitava ou levantava o dedo, eu já estava a correr. E não pode ser assim, não é? Não pode ser mesmo assim. E, e, e nós temos que nos colocar em primeiro lugar. E sim, é muito difícil. E todas estas questões eu abordo dentro do grupo, abordo quando fizermos os Zooms, e isso eu também explico dentro do grupo. Eu tenho um grupo que é totalmente gratuito e que já coloquei aqui o link, é que vocês podem entrar no Telegram. E no dia 1 de junho vamos dar início à comunidade de Mulheres Conscientes, onde neste grupo da comunidade de mulheres conscientes, nós vamos estar, ou seja, as pessoas que pagarem esta subscrição mensal, é um produto mensal, vocês vão ter direito a estar no Zoom. Não vou partilhar aqui, não vamos fazer no Facebook, serão reuniões comigo, ok? Uma vez por semana. Além de outras ferramentas e outros insights que vão ser disponibilizados e exercícios diários para quem está no grupo. Por isso é que existe um valor que é para as pessoas também passarem para outro nível e trabalharmos outras coisas ali dentro. E, e isto queria eu aqui partilhar com vocês que tudo aquilo que eu trabalho com vocês, eu trabalho em mim. E quando nós trabalhamos algo em nós e o passamos para outra pessoa, é muito mais fácil eu passar-vos este conhecimento. Porquê? Porque eu já estive lá. E muitas vezes estou lá. Porque isto é um percurso de meio e meio. Não é, Diana? É um percurso de meio e meio. Não é um percurso de início, meio e fim. O fim é quando nós partirmos. Então vamos andar sempre ali. Ou seja, é uma jornada. E estamos sempre a tirar mais uma camada, e mais uma camada, e mais uma camada, e mais uma camada, e parece que as camadas não têm fim. Estão sempre aqui. E, e todas nós mulheres.
Independentemente das experiências que nós temos tido ao longo da vida, fomos criando máscaras, ok? Vamos aqui criando máscaras. E estas máscaras nós aprendemos a usá-las para nos proteger. São máscaras que nós criamos para nos proteger, para sermos a mulher perfeita, a mulher que resolve tudo, a mãe perfeita, a mulher que muitas vezes se cala para não perder amor. E aqui, e se esta frase te toca, porque quando nós nos calamos com medo de perder alguém, não é amor. Porque se tu te calas com medo de perder essa pessoa, primeiro estás numa situação de apego, porque amar é liberdade. Amar é liberdade, não é apego. E, e hoje em dia, cada vez mais, eu sinto que nós mulheres estamos mais presas que nunca, porque as nossas avós aceitaram isto. As nossas avós viveram muito na sofridão de não dar voz, não é? As nossas mães já falaram mais para nós. E nós estamos aqui hoje, a minha geração, para quebrar isto tudo. E nós temos que quebrar. Já houve outras mulheres que o fizeram, já houve outras mulheres que também tiveram essa capacidade. E, e nós acabamos a repetir todos estes padrões. Nós repetimos padrões e trazemos da nossa ancestralidade até à quinta, e algumas pessoas dizem até à sétima geração. Isto já vem das constelações, em que nós trazemos nas nossas células toda esta informação. E porquê é que vocês acham que tantas mulheres têm problemas de tiroide? É isto, está aqui tudo relacionado, porque é o não falar, é o guardar, é o calar. São as doenças autoimunes que têm surgido tanto. Cada vez mais há mais pessoas com doenças autoimunes, principalmente mulheres. Principalmente mulheres. Porquê? Porque nós carregamos tudo isto, trazemos esta culpa, a falta de limites que nós não colocamos, nem ao marido, nem aos filhos, nem às pessoas no trabalho, não colocamos limites. E por isso é que é por esta razão que as pessoas acabam por nos magoar. As pessoas acabam por nos magoar. Estão a ver o que eu estou a dizer? A pessoa não vos magoou. Vocês é que têm uma expectativa muito alta em relação àquela pessoa. E as pessoas são personagens, são atores que fazem parte da nossa vida para nós evoluirmos. E sempre que nós estivermos perante uma situação desagradável na nossa vida, nós temos que parar e pensar: porquê é que isto me está a acontecer? Qual é o ensinamento que esta situação me está a trazer? E a ação que o outro faz contra nós, mesmo que seja o outro contra nós, a ação é sempre dele. Ok? Nós temos é que ver de que forma é que eu me enquadro nesta tríade, ok? Como é que eu estou aqui numa relação e consigo ver porque é que esta pessoa cometeu algo contra mim? E quando existe uma traição de uma pessoa, quer seja de um relacionamento a dois, quer seja de uma pessoa amiga, é importante percebermos porque é que isto existiu, porque é que existiu para mim, mas mais porque é que terá acontecido para ela. Mas isso é um problema que ela vai ter que resolver. Porque uma pessoa, quando trai outra, primeiro tem um vazio enorme dentro dela, não é? Sente-se muito só, com muita dor e muito sofrimento. Só que às vezes a pessoa nem tem a capacidade nem o conhecimento para conseguir perceber isso. E então nós, muitas vezes, muitas vezes, estamos a viver em modo sobrevivência e não em modo presença. Muitas vezes. E o modo de sobrevivência, isto que eu falava ontem, é o nosso local de conforto. Porque quando nós vivemos no modo de presença, não é? Quando nós estamos no nosso modo de presença, nós, mulheres, no modo de presença, já tomamos decisões, já colocamos limites ao outro e o outro já sabe até onde é que pode ir connosco, não é?
Agora, o que eu quero que vocês tragam, eu quero que vocês pensem, é quando nós começamos a despertar a nossa consciência, é quando nós começamos a questionar isto tudo na nossa vida. E no momento em que nós passamos a ver, não há forma de vocês ignorarem. Não há forma de vocês ignorarem. E aqui nasce uma coisa que é a responsabilidade de olharmos para nós próprias. Responsabilidade de olharmos aqui para nós. E vocês se perguntarem: quem sou eu sem estas máscaras? Quem sou eu sem estas máscaras? O que é que eu realmente desejo? Imaginem, esqueçam que existe a mãe, o pai, o marido, os filhos. Se vocês neste momento não tivessem que se preocupar com nada e vocês perguntavam: o que é que tu queres para a tua vida? O que é que tu desejas realmente? É isto que vocês têm de perceber. O que é que vocês têm vindo a permitir que aconteça? E qual é a mulher que vocês querem ser? Qual é a mulher que nasce agora? É super importante nós sabermos quem nós queremos ser. Não é a mulher que o te criou, não é a mulher que me ensinaram a ser, é quem eu quero ser. Se eu quero ter relações mais verdadeiras, se eu quero ter uma relação com limites claros e vínculos cada vez mais fortes. Se aquela pessoa faz algo que eu não gosto, eu tenho que me dizer: olha, eu não gosto disso. Eu não gosto que me toques assim. Não é sermos brutas, não é? É termos atenção. Olha, eu sei que tu me fazes isso com a melhor das intenções, mas eu não gosto que me digas isso. Não gosto que fales assim comigo. Eu sei que não é sobre ti, mas tu, quando me dizes isso, ativa algo em mim que, olha, eu nem sei o que é, mas isso deixa-me desconfortável. E, e isto vocês podem ler o livro As Cinco Linguagens do Amor. Porque todos nós vemos o amor e a vida de forma diferente. E muitas vezes não percebemos porque é que há coisas que nós não gostamos do marido, há coisas que nós não gostamos dos filhos, porque todos nós nos relacionamos de forma diferente e precisamos viver as coisas de forma diferente. Deixo-vos esta reflexão para vocês saberem qual é a mulher que vocês querem ser, com mais consciência, com mais conexão, com mais verdade, a honrar a nossa ancestralidade, mas ao mesmo tempo a romperem, ok? Estes bloqueios de, de vocês não serem vocês próprias, de criarem aqui uma máscara para nós estarmos publicamente, para nós estarmos na nossa família e permitirmos-nos sermos nós próprias, aquilo que nós queremos. Aproveitar a vida, aproveitar a natureza. Cada uma de vocês vai saber, não é? Eu sou feliz por ir um bocadinho ali à praia, tem estado uns dias maravilhosos e podermos partilhar isto, nem que seja um bocadinho ao final do dia com as pessoas que nós mais gostamos. E vou deixar-vos essa sugestão para hoje, para vocês partilharem e viverem esta quinta-feira da melhor forma possível. O grupo do Telegram está aqui então nos comentários. Vocês já sabem, se não estão lá, só têm que entrar no grupo. Este é um grupo totalmente gratuito, que vocês podem estar lá. Tenho muito gosto que vocês estejam lá, sem qualquer filtro, sem qualquer pressão para vocês fazerem parte do grupo. E qualquer outro serviço que eu tenha, que é pago, é a minha vida, como é óbvio, mas tenho muito gosto em vir aqui falar com vocês e, e falar principalmente para as mulheres, para esta comunidade, em que eu quero mesmo que vocês transformem a vossa vida. Esse é o meu maior objetivo, o meu maior contributo a estar aqui presente, hoje e nos próximos dias, nos próximos tempos, para que juntas possamos mesmo criar uma comunidade e hoje tive ali um insight hoje da parte da manhã para fazermos um almoço. Por isso, fazermos um almoço, será aqui em Matosinhos, fazermos um almoço todas, um sábado, também já estou aqui a pensar na data,
mas vou partilhar lá no grupo, vou sugerir algumas datas para nos reunirmos, para algumas nos conhecermos pessoalmente, porque nem todos nos conhecemos pessoalmente, e desta forma podermos construir aqui mais laços, tá bem? Um grande beijinho, uma boa quinta-feira e vemo-nos na próxima terça-feira, tá bem? Um ótimo fim de semana. Se tiver bom tempo na tua terra, aproveita, vai para a praia, para a piscina, aproveita para estar com as pessoas que são mais importantes na tua vida, porque a vida é feita de momentos, de boas memórias e de uma boa conexão contigo próprio, com aqueles que te são mais próximos e que são importantes para ti. Um grande beijinho e até breve.